como que a AWS ela é dividida, tá? Isso aqui é um link até de como a AWS é distribuída em todo o mundo. A AWS ela é separada em regiões e zonas de disponibilidade. O que são regiões e o que são zonas de disponibilidade? Hoje a AWS ela tem 22 regiões. As regiões são esses pontinhos laranja que vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui a região de São Paulo, tem aqui a região do Canadá, a região da Virgínia, Ohio, Oregon, Califórnia, Espanha, Paris, Frankfurt. E assim está dividido em todo o globo as 22 regiões da AWS, tá? Dentro de uma região tem as zonas de disponibilidade. O que é a zona de disponibilidade? A zona de disponibilidade é esse pontinho azul aqui, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo nós temos 3 AZs, tá? Vou chamar de AZ para vocês já ir se familiarizando. A gente tem 3 AZs, que são zonas de disponibilidade. Uma zona de disponibilidade, ela é composta de um ou mais data centers. Então ela é um grupo, um conjunto de data centers, onde cada uma delas, elas ficam separadas geograficamente uma da outra. Então, na região de São Paulo, a gente tem 3 AZs, que é um data center, um conjunto de data centers. Na hora da gente criar uma infraestrutura, a gente precisa escolher qual é a região que a gente vai utilizar. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu escolho a região. Qual região eu vou trabalhar? Em qual região eu vou criar minha infraestrutura? Aqui tem todas elas, ó, Virgínia, Ohio, Califórnia, Oregon, Hong Kong. Todas elas estão aqui, até a última lá embaixo, América do Sul, São Paulo. O que eu preciso levar em consideração na hora de escolher uma região? Nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Então, uma coisa que eu tenho que considerar é quais são os serviços que eu vou usar. Será que os serviços que eu vou usar estão disponíveis nessas regiões? A gente precisa verificar isso e tem uma tabela que mostra isso. Eu vou deixar o link dessa tabela depois embaixo dessa aula, que mostra quais são os serviços que estão disponíveis em cada uma das regiões. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar. Outra coisa, latência. A aplicação que eu vou usar, ela é uma aplicação regional, trabalha só no Brasil? Ou não, é uma aplicação global? Essa aplicação ela é sensível à latência? Eu vou ter um banco de dados conectado direto, remotamente? Ou vai estar tudo na nuvem, uma aplicação web que não é sensível à latência? Então isso você tem que considerar. Se for uma aplicação sensível à latência, em São Paulo, em uma aplicação regional, em São Paulo a latência é menor do que na Virgínia, por exemplo, ou em Paris, em Frankfurt. Então isso é uma coisa que você tem que considerar. Latência, se tem o serviço disponível. Outra coisa, a sua aplicação, juridicamente, ela pode estar fora do país? Se pode, tudo bem. Se não pode, você não tem opção, tem que usar São Paulo. Outra coisa, preço. Cada região tem um preço de serviço diferente. Então, por exemplo, eu vou subir uma instância EC2, um servidor, aonde que em São Paulo ele vai custar X, na Virgínia vai custar X menos 1. Então eles têm preços diferentes. Isso é uma coisa que você tem que considerar também. Por que São Paulo é mais caro, Leandro? Porque o custo Brasil é maior. Isso aí é fato. Então, como o custo aqui é maior, impostos são mais caros, a tendência é que o serviço seja mais caro. Mas é uma coisa que você precisa considerar na hora de definir. E por que eu preciso saber das zonas de disponibilidade? Quando a gente vai criar uma aplicação, uma infraestrutura em alta disponibilidade, o que significa? Que a gente vai criar uma aplicação distribuída nesses 3 data centers, nessas 3 AZs, nesses 3 conjuntos de data centers. Então eu posso ter, por exemplo, uma aplicação que esteja na Z1, a Z2 e na Z3. Se por algum motivo uma dessas zonas de disponibilidade, um conjunto de data center inteiro da AWS cair, a minha aplicação não cai, porque ela está replicada em outras zonas de disponibilidade. Então, isso é importante você considerar na hora de definir qual é a região que você vai utilizar. E como eu mostrei, aonde que você define isso, aqui em cima você escolhe a região que a gente vai utilizar.
E nesse treinamento eu vou criar tudo basicamente na região da Virgínia por 2 motivos. Uma que é mais barato e outra que a região da Virgínia ela tem todos os serviços. Então é uma região onde todos os serviços estão disponíveis. Então a gente vai utilizar a região da Virgínia. E aqui a gente consegue ver as conexões. Por exemplo, esses pontinhos laranja aqui no mapa são os pontos de presença, as edge locations. São como se fossem mini data centers da AWS espalhados por todo mundo. Então, por exemplo, o serviço de DNS, a CDN e alguns outros serviços ficam disponíveis nesses pontos de presença, que são interconexões, pontos de cache, pode-se dizer assim. Então, a gente sai daqui de São Paulo e você pode ver que a gente está diretamente conectado praticamente aqui na Virgínia. Então, dessa edge location aqui, o nosso próximo salto é na Virgínia. Então, às vezes, a Virgínia a latência é menor do que a gente pensar em criar uma infraestrutura lá vamos pegar aqui, ó, bem longe, em Singapura, por exemplo. Cara, olha quantos data centers a gente vai precisar passar até a Indonésia. Olha quantos saltos a gente vai ter até chegar lá. Então, se você quer usar fora de São Paulo, olha aqui nesse mapa para ver a conexão da onde vai. Então, quantos saltos tem até chegar onde você quer. Ó, Oregon, por exemplo, ele tem vários saltos até chegar lá em Oregon. Na Virgínia é mais perto. Inclusive no Canadá aqui é mais perto do que Oregon. Então, são coisas que você tem que considerar na hora de escolher aonde vai criar sua infraestrutura.